Colégio Militar do Recife, uma questão comentada hoje sobre verbo da prova para ingresso em 2025. Então, a questão foi a seguinte: observe este trecho. Enquanto o sol doura os campos e prédios do Colégio Militar do Recife, considerando a forma verbal, assinale a alternativa em que a reescrita do trecho modifica o tempo verbal para o pretérito imperfeito do modo indicativo. Aí você teria que saber verbo de cor. Você teria que saber as características. Então, para você relembrar, pause a sua tela, tente acertar ou pelo menos eliminar alguma coisa. Já é algum caminho, tá? Assim que você optar por uma das opções, das letras, aí você aperte o play. Vai lá. Bom, quando a gente fala de tempos verbais, né, o pretérito perfeito, não foi isso que eles pediram o pretérito imperfeito. Mas eu preciso falar que o pretérito perfeito, pretérito é passado, né? É um passado mais próximo do que o imperfeito. E aí você está observando que eu coloquei que ele se aproxima do ontem. E todo pretérito perfeito, ele vai exprimir um fato que já está encerrado, que já aconteceu e acabou. Por exemplo, vi um filme de suspense muito bom. Já vi. Esse é um evento que já ocorreu, já terminou. Não tem o advérbio, mas eu poderia colocar ontem eu vi um filme. Por exemplo, ganhamos uma garrafa de vinho português. Quer dizer, o presente já foi dado. Eu já estou com a garrafa. Não tem o advérbio, mas eu poderia dizer ontem nós ganhamos uma garrafa de vinho português. Compraram uma TV para colocar no quarto. Quer dizer, essa compra já ocorreu, está pronta e acabada. E eu também poderia colocar que ontem eles compraram uma TV. Então, esse é o pretérito perfeito. Das opções, a letra A, que não é a resposta, está no pretérito perfeito. Enquanto o sol dourou os campos e prédios. Tira o enquanto aí. O sol dourou os campos e prédios. Pronto, já aconteceu. O sol já dourou. Hoje ele doura, amanhã ele dourará e ontem ele dourou. Então, a letra A não é a resposta. Bem, quando a gente fala do pretérito imperfeito, que é o que eles querem, ele também, obviamente, é um passado, só que é um passado um pouco mais remoto. Se eu disse que o pretérito perfeito se associa ao ontem, o pretérito imperfeito se associa ao antigamente. Ontem eu vi um filme, antigamente eu via filmes. Então, o pretérito imperfeito não é como perfeito um fato que ocorreu e está concluído. Não. Ele sempre dá uma ideia de uma coisa que aconteceu mais de uma vez, ou que era algo habitual e que ficou no passado. Por exemplo, lia bastante quando era jovem. Eu não falo que ontem ele lia, eu falo que ontem ele leu. Antigamente ele lia. Olha a ideia, quando ele era jovem. Não foi uma leitura só, ele lia bastante. É uma ação que é um fato habitual. Estudávamos em grupo todas as sextas-feiras. Ontem nós nos reunimos e ontem nós estudamos. Antigamente nós estudávamos. Olha lá, todas as sextas-feiras, está vendo? É um fato habitual. Vendiam bombom nos intervalos de aula. Ontem eles levaram os bombons para o colégio e ontem eles venderam. Mas antigamente eles vendiam. Não é uma ação que aconteceu uma vez só. Era o hábito deles fazerem essas vendas. Tá? Dizendo isso, é preciso que eu acrescente também que quando um verbo é um verbo regular é aquele que não sai de um padrão. Ele tem um comportamento semelhante. Você vai perceber no pretérito imperfeito uma marquinha, que a gramática chama de desinência. Essas marquinhas são o vá e o ia. Olha a primeira frase, lia, tem o ia. Olha a segunda frase, estudávamos, tem o vá. Olha a terceira frase, vendiam, tem o ia. Então, do verbo comprar, eu comprava. Do verbo correr, eu corria. Do verbo dirigir, eu dirigia. Ou se eu comprava, nós comprávamos. Se eu dirigia, nós dirigíamos.
e assim por diante. Dizendo isso, você acertou se você marcou a letra B. Olha lá, dourava. Antigamente, o sol dourava os campos. Olha o vá, tá? Marca de pretérito imperfeito. Então, ajuda você saber as marcas. Com relação ao pretérito ainda, nós temos o chamado pretérito mais que perfeito. E a gramática define que o pretérito mais que perfeito é um passado mais passado do que o outro. Não entendeu, né? Olha só, o juiz chegou quando o réu já havia entrado no tribunal. Quer dizer, a chegada do juiz já ocorreu e a entrada do réu também já ocorreu. Então, tem dois eventos passados. O juiz chegou, amanhã ele chegará. Ontem ele chegou cedo. É um pretérito perfeito. Por que, que o havia entrado é o mais que perfeito? Porque vamos supor, quando o juiz chegou, às 8 horas da manhã, o réu já havia entrado às 7h45. Se você for olhar, a entrada do réu foi mais anterior do que a entrada do juiz. Por isso que é um pretérito mais que perfeito. É mais antigo do que o pretérito perfeito. E aí vocês estão vendo que o havia entrado tem duas formas verbais. Tem o havia, que é do verbo haver, e tem o particípio do verbo entrar. Isso aí é chamado de um tempo composto. Mas eu poderia, no tempo simples, dizer assim: o juiz chegou quando o réu já entrara no tribunal. Nós não falamos isso. Eu não falo, eu falo assim, eu tinha estudado, eu não falo estudara. Eles tinham, nós tínhamos ido. Eu não falo nós fôramos. Mas, de qualquer maneira, a desinência do pretérito imperfeito é o vá, andava, e o ia, saía. E do pretérito mais perfeito é orar. Do verbo andar, eu andara. Do verbo vender, eu vendera. Do verbo sorrir, eu sorrira. Por isso que tem eu entrara, sem um acento, viu? Senão fica entrará é futuro. Tá bom? Então, na letra C, eu tenho mais que perfeito. O sol dourara. Olha como é importante saber as desinências. Tá bom? Sobraram duas. O douraria da letra D é chamado futuro do pretérito. Eu douraria, eu andaria, eu sairia, eu escreveria. Uria é marca do futuro do pretérito. E a letra E, enquanto o sol doure, né, que eu doure, que tu doures, que ele doure. Isso é o chamado presente subjuntivo. Mas o nosso assunto de hoje foi definir os três pretéritos, que geralmente caem muito nas provas do Colégio Militar. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Né? A resposta, mais uma vez, é a letra B de bola. E a gente se vê numa próxima questão. Até lá.